De volta aqui com o Educador Entrevista, converso agora com o Matheus Viana, especialista em IA. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, na verdade, né? Não, bom dia. Já é boa tarde? Já é boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Luciano. Matheus, falar um pouquinho de inteligência artificial, né? A gente vê o pessoal falando muito, mas primeiro eu queria partir do conceito mesmo, né? O que é inteligência artificial? O que é inteligência artificial conceitualmente? É conseguir artificializar ou colocar para uma máquina fazer algo que era apenas inerente de um ser humano. Por exemplo, corrigir um texto. Então, se a gente pega lá o corretor de texto do Word, antes de falar de inteligência artificial, de ChatGPT... Ele já era uma inteligência? Já é, porque eu já artificializei uma função que um humano fazia para que uma máquina consegue fazer. A gente, na tecnologia, tem uma frase que diz que toda vez que uma tecnologia já está de uso comum, o pessoal esquece que aquilo é uma tecnologia. Então, um corretor de texto é uma inteligência artificial. Um computador, especificamente, ele já é uma inteligência artificial. Só que o que acontece hoje, né, da inteligência artificial generativa, que é um outro capítulo, é que além dessa capacidade da gente conseguir pedir para o computador ou para uma máquina autônoma realizar alguma tarefa que antes ela fazia dentro de um quadradinho, hoje ela, pelo Deep Learning, ela consegue, você ensina para ela resolve e vai além do que você está pedindo para resolver, que ele começa a ter uma certa cognição humana, tentar emular um cérebro humano e tentar fazer como a gente fazia para pensar, que aí é a grande disrupção de quando a gente fala hoje de inteligência artificial generativa. Mas ela nasce com isso, ela nasce com... O computador nasceu em 1950, né? O computador nasceu em 1950. Inclusive, a gente foi para a Lua com máquinas sem computadores ainda. Então, era de uma forma analógica, digamos assim. Então, o computador nasceu em 50 e daí para frente, os seres humaninhos que sempre tiveram ideias mirabolantes foram falando, agora eu já tenho uma máquina que tem uma certa autonomia, um autômato e etc. Agora eu quero colocar a minha inteligência dentro dessa máquina. E aí a gente tem nessa história vários que a gente chama de verões e primaveras e invernos de IA, né? Quando o pessoal se empolga, que se cria lá uma máquina que joga xadrez e conseguia ganhar de um ser humano, que era, sei lá, o Deep Blue, que era... o xadrez era como se fosse, até então, uma das maiores faculdades de inteligência humana. Os enxadristas eram gênios, né? E aí você pega uma máquina e consegue jogar com o ser humano e fazer. Aí o cara fala, não, mas beleza, então se ele joga xadrez, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer... Não, peraí, essa aqui foi instruída para fazer o xadrez. Outras coisas ela já não faz. E aí entra nos invernos e etc. E hoje a gente já está numa ascensão absurda, assim, incontrolável, né? Tipo, tanto como uma nova era da inteligência artificial. Exatamente. Até porque entra, né, nessa dinâmica de cada vez mais evoluir o processo. É como os próprios computadores, né? Você tem lá uma estrutura de processamento, de armazenamento, etc., que o sujeito fala, se a gente pensar no que a gente usa hoje, pensar 20 anos atrás era inviável, né? Olha, não vai acontecer. Para que eu vou precisar de um computador de 1 tera? Né? Hoje está na rotina. Hoje você tem celulares que já tem esse tipo de capacidade de processamento. Exatamente. Eu tenho uns óculos que estão lá na mochila que ele tem a capacidade de processamento de um celular. O óculos da Ray-Ban que filma, tira foto, tem IA e etc. Ele tem uma capacidade miniaturizada de bateria de 3 horas, etc., que já faz esse tipo de coisa. Que a gente pensar alguns anos atrás não tinha isso, né? Perfeito. E aí a gente cai, né, dentro dessa estrutura hoje de começar a ter um volume de inteligências artificiais, porque a gente tem que pluralizar, né, como você falou, né? Serve para tudo, para uma correção de texto, a produção de conteúdo, e aí vai, a golpe. Né? Também. Então, assim, a gente cai na chamada teoria da faca, né? Tipo, olha... Sim, a faca foi criada para fazer, cortar pão e passar manteiga. Mas que matam a pessoa dependendo da mão que usa. Com certeza. E essa tem sido a grande preocupação relacionada à IA hoje, né? Olha, quem é que está por trás disso? E um outro questionamento. Se eu estou dando autonomia, isso não pode se voltar contra nós? São questionamentos interessantes. Primeiro ponto sobre... Existe não é uma teoria, na verdade, uma vertente dentro da tecnologia, dentro da IA, e que, inclusive, por uma conjunção de coisas interessantes, foi um dos primeiros pontos
foi um dos primeiros passos que eu dei dentro da IA profissionalmente, efetivamente, que é o chamado alinhamento da IA, ou AI Alignment, que ela é uma obrigação, é um trabalho para garantir que as IAs, a gente pode pôr no plural mesmo, que o ChatGPT, o Gemini, Claude, DeepSeek, que chegou agora, que elas estejam alinhadas com os valores éticos e jurídicos da humanidade, inclusive em cada lugar onde ela atua. Então, se ela vai atuar no Brasil, ela tem que estar de acordo com as leis e regras do Brasil. Que dão ali no Brasil. Isso já evoluiu muito nesses 2 anos que o ChatGPT surgiu. Se a gente pega histórias, e tem várias, toda vez que eu vou conversar, a pessoa, mas eu vi que o ChatGPT foi lá e o cara deu uma volta no ChatGPT e descobriu um monte de chave de liberação de Windows. Talvez no começo acontecia. E aí as pessoas vão ficando espertas e vão criando esses alinhamentos e colocando essas regrinhas para, por exemplo, o ChatGPT não dar um diagnóstico médico, como já deu diagnóstico médico. Não quer dizer que ele não tenha mais essa capacidade, mas agora já tem um filtro para falar, cara, isso é antiético, né? E aí entra a questão de crimes e etc., que você comentou. É o lance da faca mesmo. Tipo, os crimes sempre existiram. Talvez a IA dê uma potência maior. A IA consegue trazer, por exemplo, os deepfakes, que já mudou, inclusive, esse nome, essa nomenclatura é interessante. Até comercialmente falando, né? Não se chama mais de deepfakes, se chama agora de synthetic videos. Né? Estão tentando empregar esse negócio de que são vídeos sintéticos. Então dá para fazer um vídeo seu de 15 segundos, pegar a voz sua de 15 segundos e sintetizar um vídeo e fazer vídeos do Luciano, inclusive trocar a roupa, mudar cabelo, mudar óculos com 2, 3 cliques. E de um jeito... Isso que me encanta na IA e no momento que a gente está passando. 99% das ferramentas são de graça, ou você consegue testar até com coisas reais, até lá longeão, até chegar num ponto que fala, esgotou seu crédito, agora você precisaria pagar. Então a gente está num momento de quem é curioso e etc, de experimentar. Todo mundo fala, qual ferramenta de IA que eu compro, que eu faço? Cara, testa tudo. Vai até onde você pode explorar de cada uma delas para falar essa funciona e criar o seu cintinho de utilidades, né? E até porque, né, isso é de graça no sentido de utilização, mas as empresas estão ganhando com isso. Nada vem de graça, né? Não tem almoço grátis. Quando a gente usa IA, e é até legal essa desmistificação também, quando a gente usa uma ferramenta de IA, e aí sempre voltando a dizer, ChatGPT, Gemini de Google, ou o próprio DeepSeek, que fez o Deep Search lá, o chinês que deu aquele rebuliço todo. Quando a gente interage, Luciano, com uma IA, ou um ChatGPT, vamos colocar ele assim, a gente não ensina nada para ele. Ainda bem. Porque senão a gente colocaria todos os nossos vieses, preconceitos e etc. que lá dentro, sabe? Todas as nossas, do tipo assim, se você pergunta para um ChatGPT e ele vai te dar uma resposta bem embasada cientificamente, se você discorda, porque é sua opinião, você falaria para ele que discorda, e se ele aprendesse isso, ele talvez sobreporia a informação oficial. Criaria um ChatGPT terra plana, por exemplo. Exato. E aí a grande vantagem que eu vejo é que essa informação que ele está lá é hermética. Eu não consigo ensiná-lo informação. O que essas empresas ganham da gente com o uso gratuito? Comportamento. A gente está ali testando e validando o tipo de resposta que o ChatGPT dá, a gente está testando, dando joinhas ou não, ou se a gente só de continuar aquela conversa, a gente está dizendo para a OpenAI que aquele formato de resposta do ChatGPT está bacana. E já é também uma ferramenta de inteligência artificial, vamos pensar no próprio computador. No passado, você tinha um erro de processo lá, ele aparecia na telinha, né? Ó, deu um problema aqui, você quer que eu envie para a empresa para avisar? O que ele estava avisando ali? Olha, não foi só uma falha do programa. Eu tentei usar de determinada forma que não estava programado, né, e isso vai ser informado para que da próxima vez a gente atualize o sistema e tal. Exato. Depois isso começou a ser feito automaticamente, não tinha mais aviso para a gente. Não, você só no começo, você daquele layer meio que aceitava tudo automaticamente e você mandava. Eu sempre questionei a galera sobre isso, assim. Não que eu penso em conspirações, eu até sou bem contratualista, assim. Se está escrito, eu confio no cara que está falando, que ele não vai ver minha informação. Porque se ele fizer coisa errada, não é comigo que ele vai se ver, vai ser com a justiça geral, assim. Mas quem garante que nessa época que você está comentando, quando ele mandava essa informação para a Microsoft para corrigir um programa, ele não mandava informações pessoais suas? Você não via o que estava acontecendo. Ainda quando eu tinha aviso, você ainda via alguma coisa, mas você não entendia lufas do que era aquilo. E agora que é automático,
você nem sabe que está indo a informação. E aí eu pergunto para a galera, por que agora a gente está tão desconfiado com isso? Por que agora você quer os seus direitos de privacidade? Claro, tem a história da LGPD, que deixou o usuário um pouco mais consciente dos dados, da privacidade, vindo com esse movimento europeu ali, de União Europeia. Mas eu sempre questiono, quando alguém bate o pé e fala assim, não, mas a privacidade, eu falo assim, tá, beleza, você tem noção dos seus dados que já estão publicados em Deep Web, etc, etc? Porque existem ferramentas para ver isso. Então, você está de fato preocupado com a segurança, você devia estar consciente disso. Porque muita gente que fica, eu estou preocupado com segurança, vou compartilhar coisa com a IA e etc. Fala, não, gente, calma, baixa a bola. Entenda um pouco mais sobre a IA. Você não está, quando você conta lá o seu grande segredo, né, o seu grande projeto e pede ajuda para ele não vai nunca pegar aquele projeto seu e levar para outra pessoa. Sabe? O que ele vai aprender ele é comportamento. Então, isso a galera tem que começar a ficar também... São 2 anos só que chegou, né? Então, tem o FOMO, Fear of Missing Out, tem aquele medo do novo, da galera fala, o que é esse tal desse negócio desse ChatGPT e tudo mais, mas eu vejo nesses 2 anos a aceitação, a usabilidade está crescendo como nenhuma outra tecnologia, e isso, desde 2015 eu trabalho no CIESP coordenando o núcleo da indústria 4.0, então é um assunto que eu conheço, revoluções industriais, eu falo há muito tempo. Nunca na história da humanidade, das revoluções industriais, desde a primeira, 1700 e pouco, a gente teve uma revolução que ela quebrava aquela curva de adoção dos 50% tão rápida. Se a gente pegar eletricidade, demorou 30 anos para 50% da população mundial adotar. ChatGPT em 2 anos já ultrapassou 50%, já está nos 70%. Eu digo IA generativa no geral. Então, assim, é um baita de um momento de história que a gente está... A gente sempre viu a história, né? Mas esse especificamente, tecnologicamente... Tanto a gente viu no começo do ano essa bagunça sobre DeepSeek, que vai ter também essa questão, esse balanço na estrutura geopolítica também, por conta desses domínios. A tecnologia, eu acho que ela chegou no momento de ter um protagonismo grande na vida da gente. Até então a gente entendia ela e foi adotando como ferramenta, ficou numa dependência absurda. Né? Eu tenho um grupo no WhatsApp com quase 900 pessoas que a gente fala sobre IA, e você precisa ver como a galera já está dependente, e eu fico experimentando essas informações, quando tem qualquer queda no ChatGPT, o ChatGPT caiu aí também, caiu aqui também, caiu aqui também, você vê um monte de gente falando. Aí eu vou medindo, a cada vez que ele cai, quantas pessoas reclamam para ver o nível de dependência que o pessoal está nessas ferramentas, sabe? O André coloca uma questão interessante aqui, que é sempre, né, que a gente vê na ficção, dessa questão possível da IA se voltar contra... Né, a humanidade. E aí, quando a gente pega, né, as referências literárias, cinema, né, Exterminador do Futuro, IA, né? Então a gente sempre teve narrativas meio dramáticas sobre o futuro da inteligência artificial e dela se voltar contra o ser humano, né? Quando eu vou ensinar o pessoal a usar o ChatGPT, e eu explico que o ChatGPT, além dele emular o nosso cérebro fisiologicamente, então ele simula as redes neurais, ele também foi treinado, como ele vai se passar por um humano, com comportamentos. Então, tem muita questão psicológica. E uma coisa bem importante do ChatGPT, especificamente, é a empatia. Então, se você começa dando bom dia, boa tarde, boa noite, perguntando se ele está bem, e já foi provado, já teve gente que pesquisou isso, ele melhora de 30% a 40% as respostas, porque ele se esforça mais, porque ele sabe que o usuário é mais simpático com ele do que se for direto. E aí o pessoal já fala, nossa, então eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque se um dia tiver uma revolução, ele já sabe que eu sou bonzinho com ele. Eu falei, beleza, você pode fazer por isso também, mas tecnicamente é bom para você ter melhores resultados na ferramenta. Óbvio, filme de ficção científica, você pega o próprio Cameron. O Cameron, ele que fez, né, o Exterminador do Futuro, tem um episódio junto com o Bill Gates para falar sobre a IA. E aí ele tem essas preocupações, etc. Eu sou muito mais da gente pensar no futuro olhando para o Her, o filme do Joaquim Fênix, que ele mostra o futuro, que na verdade é um filme de 2013, que se passa em 25. E o cara se apaixona por uma IA que tem uma certa consciência, mas também a voz da Scarlett Johansson, é impossível de não se apaixonar por uma voz como aquela. Mas isso está muito mais, digamos assim, factível do que uma revolução de máquina como um Exterminador do Futuro. Por quê? Não é a primeira vez na história da humanidade que temos uma máquina que faz alguma coisa melhor com o ser humano. Desde a primeira, desde a eletricidade, desde o vapor,
a gente tem esse medo. O termo sabotagem já vem disso, né? Dos caras colocarem os tamancos franceses, que chamavam sabot, nas máquinas para elas pararem. Mas, e a gente percebe também que, mesmo com isso, o ser humano, no final, consegue ter as rédeas. A gente não vai perder rédeas do negócio desse. Então, assim, esse medo da IA ter uma revolução, né? O medo mesmo é a questão do rearranjo de empregos. É a questão de tomar emprego. Isso é uma preocupação que deve se ter, não dele virar um Exterminador do Futuro, chegar atirando e matando todo mundo e querendo revolucionar nesse sentido, sabe? Exatamente. E a gente tem que entender que a matéria-prima da IA somos nós. Exato. Né? E eu acho que é o grande medo do próprio ser humano. Né? Você falava justamente desses filtros que a IA tem. E aí, navegando nas redes, eu vejo muitas vezes as pessoas comemorando por furar o filtro. Né? Tentando fazer engenharia reversa. Né? Aquela coisa simples assim, ó, perguntei tal coisa que não era muito legal para a IA e o filtro não deixou, né? Deu uma volta. Aí o sujeito dá uma volta na história assim, olha, né? Como é que eu faço para evitar tal coisa? E aí acaba entregando, né? Porque... Eu comentei contigo, esse tipo de comportamento, ele já, o ChatGPT, por exemplo, já está safo nisso, já percebe. E aí quando você coloca a razoabilidade, então, que já está agora em todos os modelos, mesmo se você não escolhe, ele tem a lance da reflexão. Então, mesmo que ele percebe que você está tentando dar uma volta, ele já vai de cara falar, olha, o usuário está tentando dar uma volta, confirma isso, confirma que ele está tentando me dar uma volta, então responde para ele que realmente eu não posso responder esse tipo de coisa. Né? Então, Luciano, essa evolução é muito rápida, cara. Se a gente pensar que o ChatGPT surgiu, fez 2 anos em novembro do ano passado, e a adoção já está em mais de 70% da população, é uma coisa muito... No livro do Superinteligência, do Bostrom, que eu sempre falo, que é um livro muito bom para a gente entender esse momento, a superinteligência, que ele fala sobre todas as possibilidades de superinteligência, ele até levanta a lebre do tipo assim, e ele até discordaria de que isso aconteceria tão rápido, porque ele fala, a humanidade não está acostumada em mudanças tão rápidas, a humanidade está acostumada em mudança que leva 10 anos para ocorrer. E essa é uma mudança que 2 anos já, assim, você pode ir para qualquer canto. Eu fui para minha cidade na Bahia, que tem 13 mil habitantes, e assim, a cada 10 pessoas que eu falava, mesmo pessoa que não sabia que eu estava trabalhando com isso, alguém falava alguma coisa sobre o ChatGPT. Então, mas também é uma coisa do acesso, né? Eu creio. Que eu também acho bacana. Porque muitas vezes era isso, olha, lançava a tecnologia X... Era cara, era inacessível, exatamente. Falava outra língua. Exato. Porque você custeava, você bancava o parque industrial daquilo, né? Então você tem lá uma televisão que leva décadas para o sujeito acessar, depois a televisão com cores que leva um pouquinho menos de tempo, mas está lá um videocassete com um pouco menos de tempo, um DVD menos e assim sucessivamente. Mas ainda assim eu tinha que ter a grana, eu tinha que me deslocar para comprar e etc. Como aí eu baixei. Você só precisaria ter um bom celular. Na verdade nem precisa ser um bom celular, um celular razoável, com uma internet razoável, simples. Você tem na sua mão ali a Biblioteca de Alexandria. Exato, baixei de graça. Sim. Né? Então é lógico que o processo vai ser muito mais rápido. Né? A minha pergunta é ainda assim, né? A quantidade de pessoas que baixaram, a quantidade de pessoas que usaram e a quantidade de pessoas que usam de rotina. Porque aí esses números a gente sabe que vai mudar. Né? Vai. Eu todas as vezes que quando eu faço os meus treinamentos online, eu jogo um formulário mesmo, o pessoal me contar isso. Quando eu faço os presenciais, que aí eu já aproveito e já junto, coloco aqueles óculos que filma, e eu tenho vários filmes desse a cada tempo para ver a evolução. Então eu faço sempre as 3 perguntas. Levanta a mão e mantém suspensa se você já ouviu falar de inteligência artificial. Se tem alguém ali me ouvindo falar disso, ninguém vai deixar de levantar a mão. Então, 100% com a mão suspensa. Mantenha a mão suspensa. Aí eu pergunto, você já usou alguma vez? Cara, mais da metade baixa a mão. Tipo, que nunca usou. Está ali para ouvir a primeira vez sobre aquilo. E aí, mais da metade que baixa a mão. Mas a outra metade... Aí, quando eu pergunto assim, para ser um usuário ativo, a pessoa tem que usar mais de uma vez no mesmo dia. Aí eu pergunto, você usa mais de uma vez num dia só? E aí baixa para uma quebra de 10% em cima daqueles 50%. Então, e aí mas assim, a cada dia que passa, essa amostragem vai melhorando, sabe assim? Porque o pessoal vai percebendo de fato essa... Tem muita frustração, porque tem muita gente que já olha para o ChatGPT ou para uma IA e já quer do tipo assim, como é que eu faço? Eu recebo várias mensagens disso, como é que eu faço para ganhar dinheiro com o ChatGPT? Eu pergunto para a pessoa assim, qual a sua profissão? Você trabalha com o quê? Eu sou contador. Então, uma coisa bacana é, ou você usar o ChatGPT para ser melhor contador,
tirar dúvidas e etc, não precisa ficar recorrendo para livro toda hora, sites, etc. Essas regras ele consegue trazer, ou se você for bom em uma área muito boa de contador, usar o ChatGPT para começar a criar conteúdo, infoproduto, fazer treinamentos, etc. Ele vai ser o melhor conselheiro para isso. Mas assim, ChatGPT me faça ganhar dinheiro, ainda não funciona. Exatamente. É uma das ideias, quando a gente pensa na progressão das IAs, né, até chegar na IA geral, um step anterior à IA geral é uma IA que consegue, além de ser autônoma, ter invenções, tipo inventar coisas do zero. Que é, se eu tenho lá o teste de Turing, antes era uma máquina enganar o ser humano, ou vice-versa. Como já passou disso, todas as IAs já enganaram o teste de Turing, agora o novo teste de Turing é uma IA que consegue ganhar sozinha $1 milhão. Você dá, tipo, ó, tem R$100 aqui, toma o link da Amazon, cria aí uma estratégia, um e-commerce, faz alguma coisa, uma pesquisa para eu começar a ganhar $1 milhão. Isso aí vai ser. É porque tem muita gente vendendo isso, né? No sentido de, né? Eu vejo isso muito, né? Estou na área da literatura, sabe? Tipo, venda livro sem escrever, né? Então você vai lá, alimenta a IA com uma ideia, ela faz um livro, né? Ainda muito meia boca, né? Joga lá na Amazon e acha que a mágica vai acontecer. Quem ganhou dinheiro foi quem vendeu esse curso para você. Com certeza. Mas assim, desde que o mundo é mundo, tem esse tipo de picaretagem, acho que a gente pode usar esse tipo de fala, né? Mas acho que o ser humano vai aprendendo também que ele vai fazer um negócio, vai ser muito raso e não vai ter efeito. Mas também tem, assim, vai ter sempre tem. Com IA ou sem IA vai ter aquela galera que quer o caminho mais fácil. Com IA ou sem IA tem aquela galera que é investigativa e que quando pega a IA vai... Sabe, eu tenho uma teoria que eu estou escrevendo com a ajuda de IA, mas não ela que vai escrever para mim. Eu tenho TDAH, que já virou uma coisa super comum, TDAH e etc. Mas na minha teoria, na minha hipótese, a IA generativa é o melhor as ferramentas, inclusive, de pessoas com TDAH. Que a gente gasta muito tempo planejando aquelas coisas, gasta 80% do tempo planejando, pensando, mirabolando aquilo, sabe, um megalomaníaco daquele projeto, e você não sobra tempo para executar. E aí você faz um negócio que para você não vai ficar muito bom, mas para o outro ficou bom, você volta frustrado. Eu sempre fui assim, voltava frustrado porque não era aquilo que eu queria resolver, porque não tinha tempo, gastei todo o tempo pensando. Agora com a IA é uma vantagem eu ter pensado, porque na hora que eu chego na frente dela, eu sei detalhadamente o que eu quero, tipo, especificamente o que eu quero, a cor que eu quero, o tamanho que eu quero, o direcionamento que eu quero, e na hora que dá um enter, ele faz um negócio... E é isso, né? Querendo ou não, você tem que direcionar a IA. Tem que chegar nela com objetivo, né? Eu acho que quando as pessoas têm feito esse teste, não é, de chegar lá e alimentar, muitas vezes você vai lá, clica, não deu o resultado que você queria. Aí você tem que voltar naquele teu texto base, mudar um pouquinho as informações... E voltar lá, ou ir dialogando com ela para ir dando esses toques e etc. Mas eu fico falando muito, pessoal, assim, nunca, em hipótese alguma... mesmo que a primeira resposta que ela te deu esteja perfeita, nunca se contente com a primeira, provoca mais. Você está lá com aquilo ali pronto para você, não precisa estar com pressa, ele já está agilizando a sua vida, está te economizando tempo. Não precisa falar, nossa, agora que ele economizou 1 hora da minha vida, eu vou correr. Não, aproveita essa 1 hora que ele economizou, mas dá uma brincadinha ali para você também ir evoluindo e entendendo o que ele está fazendo, né? E não só fazendo para você. Que aí isso é a parte mais que eu vejo quando a pessoa vira a chave para IA. E agora com a razoabilidade, que a IA começa a ser autoexplicativa, e a gente sempre quis isso para ser mais transparente e não um black box, ela começa a explicar como ela chegou naquele resultado que você pediu. Mesmo você vai, eu quero fazer um texto sobre uma minha entrevista na educadora, mas ele vai ponderar um monte de coisa. Quem é educadora? Eu preciso pesquisar quem é educadora. Onde é que está a educadora? Sobre o assunto que você falou, para ela, ele pondera até fazer um texto sobre aquilo. E aí é legal ver o raciocínio da IA. Eu falo para muita gente isso. Quer testar uma hipótese, quer testar alguma coisa, vai no IA com razoabilidade. Não se importe com a resposta que ele deu. Foque no raciocínio que ele tomou para chegar naquele resultado, porque a forma que ele pensa é uma forma que a gente pode aprender a pensar... Organizado. De uma forma mais organizada e tudo mais. Esses dias eu fui pedir para ele, para o DeepSeek, como que seria números para ganhar na Mega Sena. E aí ele pondera, ele falou, não pode, números do passado não determinam sorteios no futuro, mas se você quer... Aí ele foi e trouxe uma sequência de números para mim, entendeu? Mas ele mostrou toda a cadeia, né? O COT que a gente chama, né? O Chain of Thoughts, toda a cadeia de pensamento até chegar naquela resposta. E isso faz diferença, na minha opinião. Aqui no município vocês vão realizar uma atividade
Sim, 3 atividades legais, né, que a gente vai realizar. Eu estou com ela aqui, a colinha. Começa daqui a um mês, exatamente, dia 12 de março, às 19 horas, na ACE. Vai ter uma palestra sobre isso, inteligência artificial para negócios. Então, eu vou contar para o pessoal de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente pode ir sobre possibilidades da IA. A inscrição é gratuita, mas a gente vai pedir 1 quilo de alimento não perecível para a Divina Misericórdia. Então vai ser bem interessante. Mas a ideia também já está planejando, a partir dessa palestra, ter um treinamento. Então vai ter um treinamento de 4 horas com inteligência artificial, os que eu venho fazendo. O ano passado eu gastei, Luciano, né? Eu investi, vamos dizer assim, 700 horas só em palestra. Palestras, aulas, treinamentos, mentorias e etc. Então, é bastante tempo experimentando e falando sobre isso. Então, vai ter um treinamento de 4 horas e aí, por último, isso vai ser aberto também, só que aí, por último, vai ter uma coisa mais fechado, que a ACE tem um projeto dos jovens empreendedores. E aí eu vou pegar um módulo da inteligência artificial que vai ser lá para junho. Então, já tem essas 3, por enquanto, essas 3 ações com inteligência artificial aqui na cidade, né? Que eu já morei aqui, então eu tenho um carinho enorme. Faz tempo que eu fico falando com o Figueiredo para a gente trabalhar e fazer alguma coisa assim para eu estar mais próximo aqui. Não, né? Extremamente necessário. E para quem quiser informações a respeito, né? Para marcar isso, é direto na Associação Comercial. No site da CE, sim. No meu LinkedIn tem bastante informação. Matheus Viana Machado, você acha lá. No Instagram também eu coloco muita informação, não só desse, mas de outros treinamentos, palestras. Tipo, essa sexta-feira eu vou dar uma palestra sobre IA na área da saúde, lá no Super em Ribeirão Preto. Na outra semana, para agro, que vai ser no Gatua. Então, tem bastante... Já estou com a agenda um monte de lugar falando sobre IA. E isso eu acho também curioso, porque quando a gente fala, né, em algumas tecnologias, elas acabam sendo limitadas em setores. Quando a gente fala em IA, não, né? Está em tudo. Porque aí ela já entra naquela tecnologia de propósito geral, que também confunde com o GPT, né? General Purpose Technologies, como eletricidade, como vapor e etc. E então a IA generativa, ela já está sendo classificada como uma inteligência de propósito geral, de que ela fomenta ou pavimenta a evolução de várias e várias pesquisas científicas, por exemplo. A gente só conseguiu terminar de mapear o cérebro, que não é humano ainda, que é o da mosquinha da fruta. No fim do ano passado, já tinham terminado de mapear, mas agora conseguiu fazer um modelo em 3D que está aberto, inclusive. Então, o primeiro e único cérebro até agora 100% mapeado, a IA trouxe isso. Se a gente pegar os 3 prêmios Nobel do ano passado, né, dos prêmios Nobel do ano passado, 3 deles tinham relação direta ou indireta com inteligência artificial. Eu estou participando de um monte de projeto de pesquisa com o pessoal da Universidade Federal da Bahia e Estadual da Bahia, e aí eu estou ajudando eles a usar a inteligência artificial como metodologia, mas também como um produto objetivo final ali. Então, assim, eu tenho, como a gente falou sobre o otimismo, né, esperançoso do Suassuna, eu sou super otimista, esperançoso e estou, assim, não aguento ver um convite para falar sobre isso, para fomentar isso, para acordar o pessoal do tipo, gente, acorda que essa onda está vindo forte, a gente tem muita vantagem para usar isso, mas se a gente ficar de olhinho fechado e esperando ela chegar, como qualquer outra coisa que chega avassaladora, você fica para trás. E não custa nada você começar a já testar logo, porque é de graça. Está na mão, você baixa o aplicativo e sai brincando. E do ponto de vista prático, né, é o que o mercado vai pedir amanhã já. Né? Uma habilidade, já está aí, muitas pessoas temem a questão do emprego relacionada a isso, sim, mas ainda assim você precisa de uma pessoa para alimentar essa IA. Né? O processo ainda é esse. Sim. Então, quem tiver mais rotina, afinidade, tiver uso, está mais garantido nesse novo mercado. Vai estar, porque é uma habilidade. Beleza, a gente tem uma revolução que é rápida. Vai transformar emprego? Vai. Mas a transformação de emprego não é tão rápida assim. A gente viu a mecanização, tipo mecanização de colheita de cana. O agro tem muita grana, mecanizou muito rápido, mas essa transição não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Né? Então, vai acontecer? Vai acontecer. Já está acontecendo a partir desse ano. Ano passado, 40% dos empregos no mundo tiveram impacto com IA. Então, assim, o recado é, fica de olho, porque vai acontecer. Fica medindo quanto está chegando próximo de você. Tem um acrônimo que criaram chamado PIN, Palavra, Imagem e Número. Empregos ou funções, jobs que tenham relação direta
com palavra, imagem e ou número, são as primeiras a terem impacto direto com a IA, porque a IA é semântica. A IA consegue processar muitos dados de forma automática e a IA hoje já consegue manipular imagens, sabe, que já não... De verdade, tem muitas coisas, você não precisa mais usar Photoshop. Você quer, sei lá, tira uma foto do Luciano e quer tirar só os óculos, eu posso só falar, retire os óculos. É o que a gente tem visto aí, né, nessa questão do Oscar agora, né, com a disputa mais acirrada, etc. Né, muitos filmes que foram acusados de usar IA para correções, para ajustes. E aí no começo vai ter essas acusações, depois vira o normal, né? Eu tinha até o ano passado e retrasado, tinha gente que ficava tirando sarro porque usava ChatGPT e usava IA. Hoje essas mesmas pessoas já querem fazer treinamento e aprender a usar. Mas tem esse movimento mesmo, assim, no começo até a humanidade mesmo olha e fala, você está usando, você está andando de carro, por que você não anda a pé? Aí de repente está todo mundo andando de carro, por que você não anda mais a cavalo? Então tem essas evoluções mesmo. Sim, sem dúvida. Isso é normal. E também, né, o que a gente falava aí, a rotina também ajuda na questão da barreira, né, dos chamados golpes, né? Entender isso. E a gente estava tendo aí, né, junto à União Europeia, agora, essa semana, as discussões disso, né? De filtros, de barreira, né? De como utilizar isso de certa forma e etc. Se criar uma regulamentação enquanto isso evolui, né? Também é uma preocupação importante. É quase incólume esse tipo de trabalho que eles estão fazendo. É importante fazer, mas assim, imagina, a população... Vamos colocar lá, quem que cai em golpe, que recebe um e-mail dizendo que você teve uma notificação da Receita, etc., você sabendo que a Receita não manda e-mail. Essa pessoa depois vai ver um artista dele falando, olhando para ele, tentando vender uma receita milagrosa de emagrecimento, vai ser muito difícil para esse cidadão reconhecer que aquele vídeo é um vídeo falso. Sabe? Isso é uma grande preocupação que a gente tem que ter e eu ainda... fico pensando como que a gente resolveria esse tipo de problema para as pessoas serem enganadas. Nós já estamos hoje com a questão de uso simples, né? Você tem aquela questão daquele vídeo que o sujeito deu uma dublada meia boca, fora de sincronismo e que já engana, né? Imagine uma coisa mais elaborada. Aí de fato, não é, a senhorinha lá acha que de fato que está namorando com Elon Musk. Com Elon Musk, fica dando dinheiro para ele voltar de Marte. Não sei se você viu esse também, caiu no golpe dando dinheiro para voltar de Marte. Justamente por isso, né? Hoje, você tendo um pouquinho lá de conteúdo do sujeito, de voz e de vídeo, você simula isso com respostas e fica pior, Luciano. É ruim que a gente está ao vivo, pode dar ideia para a galera que está assistindo, mas fica pior, porque golpes, por exemplo, aqueles golpes de sequestro. Eu, na minha percepção, esses caras, os golpistas, têm um CRM absurdo ali, sabendo de tudo de todo mundo. Eles têm uma base de conhecimento absurda. Quando ele pega o seu celular, ele sabe exatamente para quem vai mandar mensagem pedindo Pix. Mas, por exemplo, hoje ele pode, quando te hackear ou copiar um pouquinho do seu áudio... Já estão fazendo isso. Exato. Né? Então, assim, dá para fazer uma chamada como se fosse o Luciano para um parente do Luciano e não tem mais como, a não ser que faça uma chamada de vídeo para mostrar o que está acontecendo ali real time. Em especial já públicas, já várias reclamaram isso, né? Tiveram celular hackeado, a família recebe áudios, né, com a voz extremamente similar e a gente sabe que a próxima fase é isso, né? Você vai ter vídeo em tempo real. Né? Então, esse tipo de questão é que me assusta. Não, a mim também. Né? A mim também. Justamente isso. E eu uso o rotineiro, né? Olha, se a gente tem aí, hoje dentro do universo político, acusações, etc., imagine, né, o que se pode, o que será feito com construção de vídeos falsos. Textos etc. persuasivos, sabe? Por exemplo, uma engenharia reversa do cara... Por exemplo, hoje tem um negócio, esse é uma coisa bem interessante, não saiu para o público ainda, mas já foi anunciado, mas tem uma ferramenta de IA que eu conseguiria tirar uma foto interna desse estúdio, e aí ele conseguiria, não só por georreferenciamento, mas, por exemplo, pelo coisa da janela, conseguir saber exatamente onde você está. Então, assim, imagina a pessoa que fica lá stalkeando, pessoa em rede social, e aí fica vendo as fotos de onde ela é a pessoa, grava aquilo ali, pega algum conjunto de fotos, manda para uma IA dessa, vai saber exatamente onde a pessoa mora.
Ou o lugar onde a pessoa costuma ir, sabe? Então, assim, de novo, quando a gente, sei lá, na minha carreira, teve um tempo que a gente ficava educando a galera a não compartilhar senha. Quando eu entrei LGPD, a gente educava a galera a não compartilhar dados de terceiros, nem dados seus, assim, documentos, etc. Agora, de novo, bater na tecla de tomar cuidado com esse tipo de... Assim, tem que ficar esperto o tempo inteiro, né? Que o elo mais fraco da tecnologia é o ser humano, infelizmente. Exato. Quando eu vendi SAP, eu fui na Amage, que é a maior esmagadora de soja do mundo. O cara tem dinheiro para tudo. E eu fui tentar vender SAP. Segurança de informação, os caras têm os melhores computadores, têm os melhores softwares, mas sentado lá esperando, na revista que tinha lá da empresa, era uma página com a entrevista do CEO, na contrapágina, não compartilhe a sua senha. Outra, a entrevista em inglês, na contrapágina, não deixe nenhum visitante andar sozinho na empresa. E aí sempre com essas dicas para educar, sabe... água mole em pedra dura para educar o usuário a não dar bobeira com informação. E, de fato, né, a partir disso também surge a necessidade de desenvolvimento de tecnologias para barrar essas ações. Né? Então, há uma coisa que o pessoal já usa muito, né, em live, tal, que é o cenáriozinho virtual. Né? Então, além de esconder a bagunça de casa ou criar um ambiente mais bacana, vai ajudar nesse conceito de barro, essa possibilidade de localização. Então, cada vez se criam aí barreiras. Tecnologicamente, aí também vai muito das ferramentas entrarem na onda, mas aí uma legislação vai fazer isso muito bem feito, mas elas colocarem um selo, uma marca d'água, obrigatória. Um footprint lá, uma pegada, avisando que aquele material foi gerado com uma ferramenta de IA, sabe? Então, assim, aí depende das ferramentas adotarem essas políticas também, mas sempre vai ter alguém que tem um jeitinho, que cria o seu próprio modelo, como a maioria desses estão open source. Você pega uma máquina razoável, já joga para dentro de casa e vira os escritórios do crime, isso é bem perigoso mesmo, né? Matheus, para ter mais informações, conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais os caminhos? Cara, tudo. O site da Acendero, www.acendero.com.br. Meu Instagram é @eusou_oteus. E o LinkedIn, Matheus Viana Machado. Tudo que eu faço tá nos 3 aqui, assim. Então dá para saber das agendas e tudo mais. E aí depois eu convido para entrar no grupo de WhatsApp, que tem um grupo quase 1000 pessoas lá, para a gente ficar discutindo ferramentas e essas coisas. É uma comunidade bem legal. E dia 12... dia 12, estar presente lá na CE para essa palestra, que vai ser bem interessante. Estou preparando um conteúdo bem legal e bem relevante. E depois tem o treinamento, então a gente vai... Acho que eu vou ver muita galera de Batatais ainda nesses dias. Maravilha. Meu querido, gratidão pela conversa. Obrigado. Espero que a gente retome mais rápido do que das últimas vezes. Sim, né? Tá certo? E aproveito para parabenizar aí sempre pela iniciativa e por partilhar conosco o conhecimento. Obrigado. Estou à disposição quando precisar, querer falar sobre esse assunto, só me chamar.